super interessante sobre óleos essenciais com quem usa isso na prática médica. Então, quem estiver entrando, eu vou pedir para mandar a flechinha lá e convidar outras pessoas. Quanto mais gente tiver aqui, melhor. Não é? E vamos trazendo um pouquinho. Avisar todo mundo que a gente já tá ao vivo. Para que mais pessoas entrem. E esperar a Maria, né? Vamos ver, cadê a Maria? Hoje vamos estar falando... Ah, ó, a Maria chegou. Vou avisar o grupo. Quem quiser ir falando da onde que é. Se conhece algum médico que prescreve óleos essenciais, que indica, vai escrevendo aqui pra gente. Prática. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem também, congelando aqui, tomando um chimarrão pra ver se me esquento, porque tá muito frio. Tá muito frio? Aqui tá super tranquilo. Aí deve estar maravilhoso. Toda vez nessa época do ano eu penso que eu não deveria morar no sul do país, porque eu odeio frio. Né? Eu também não. Por isso que eu me fui embora. E não tem. Ai, não. Olha, pessoal de Santa Catarina, Fortaleza, vamos ver quem mais vai entrando. Quem quiser já convida, deixa eu avisar. Eu falei que ia avisar no grupo e não avisei aqui no grupo ainda do WhatsApp. Para quem não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem depois pra gente mandar o link direitinho. E vamos lá, falar de coisas boas. Óleos essenciais no consultório médico. É só uma pinceladinha, né, Maria? Porque dia 16 a gente vai ter uma aula de aromaterapia médica. Aprenda com quem usa no consultório. Vamos estar trazendo um pouco de como é que é mais o nosso dia a dia no consultório, como a gente faz o pensamento clínico, trazendo os óleos essenciais no cuidado dos nossos pacientes. Então, estão É, todos convidados. Deixa eu só mandar acho que aqui. vai ser uma aula bem legal, porque como a gente estava falando semana passada, poucos médicos falam sobre os óleos essenciais, né? E como a gente utiliza no dia a dia de maneira que funciona, que a gente vê os benefícios do nosso paciente, acho que é muito interessante, muita gente tem dúvida. Então vai ser uma aula bem bacana. Isso, vai ser uma aula no Zoom, né? Uma aula fechada no Zoom, com os slides, com tudo. Então, quem quiser participar, depois manda uma mensagem no nosso privado para fazer parte. Mas vamos começar, né? Que hoje nós vamos fazer uma live mais curtinha. A gente vinha fazendo toda semana, né, Maria? E a gente pulou uma semana aí por questões de rotina corrida. E não é fácil a gente conseguir conciliar, às vezes, muita coisa na rotina, umas acabam É, saindo aí do nosso controle. as agendas, né, das duas, às vezes é difícil de dar certo. E daí eu ainda tenho aquele compromisso a cada 15 dias na segunda, né, acaba que dá uma atrapalhada, que a segunda é o dia melhor para nós duas, né, de dar uma atrapalhada. É, mas a gente ia mudar para quinta, na verdade, né? É verdade, quinta de Mas meio-dia, aí não era? essa quinta tu. Não, quinta-noite. Aí essa quinta tu não pode, não podia, aí tá saindo hoje. Mas a gente vai organizar esse cronograma direitinho para ficar mais fácil, até para quem tá aqui nos vendo se organizar também, né? Se quiser vir. Mas vamos lá. É a parte do consultório, eu acho que o que eu tenho sentido, muitos pacientes têm me procurado justamente porque eu indico essa parte de aromaterapia também nas minhas consultas, assim como suplementação, outras coisas E bem diferentes, né? há quanto tempo tu indica os óleos essenciais na tua prática clínica? Eu comecei nos óleos essenciais em 2021, né, que eu comecei a aprender sobre eles. Então ali eu ainda não indicava muito, depois comecei a ensinar, mas agora tem. Gente, 2021 já tem 5 anos, agora que eu me liguei que tem tanto tempo.
Agora tem uns 2 anos que eu utilizo mais, né? Alguns pacientes eu entrego um blendzinho que eu monto ali com as coisas que eu quero que ele use. Outros eu faço a prescrição e oriento a compra, tudo direitinho, o óleo que eu quero, como é que vai usar. E os resultados são cada vez melhores. Lembrando que quem aqui não sabe, a Carol é infectologista e os óleos essenciais, às vezes a gente pensa assim, por exemplo, o lavanda, que é muito conhecido, né? A gente pensa, ele é mais para questão de ansiedade, de insônia, mas a Carol usa na prática dela dentro do consultório de infectologia. Então, para melhorar a imunidade, para cicatrização, para a imunidade também está relacionada a questões de estresse, de ansiedade. Então, dá para utilizar ele não só apenas para questão de saúde mental, né? A gente consegue utilizar e ter outros benefícios, até porque a planta tem vários benefícios para a gente, né? Isso. Isso é bem engraçado, né? Porque a pessoa ela só está acostumada a saber que aquele óleo essencial serve para uma coisa. Mas aí quando tu vai entendendo a fundo para que serve e vai indicando, as pessoas ficam apavoradas. Aí a lavanda todo mundo acha que é só para ansiedade e para dormir. Só. Mas não é. Eu digo assim, passa na pele lavanda para ver o que ela faz com a tua pele. Numa picada de inseto que está coçando, passa lavanda. Numa queimadura solar, passa lavanda. Num couro cabeludo que está com feridas, machucados de estresse, passa lavanda. Então, para Até para muita coisa espinha, funciona. eu Eu gosto uso muito. porque acalma, né? É, Ajuda a acalmar. Nos blendzinhos que eu trato herpes, que eu gosto muito, sempre indico a lavanda também. Coloca a lavanda junto com melaleuca, com alguma outra coisa, copaíba, para herpes. O pessoal e daí, fica como que tu faz, apavorado. Carol? Por exemplo, tá com herpes, né? Ou herpes zoster, ou a herpes simples. Como que tu faz? Tu indica o uso tópico, o uso inalatório? Como que tu mais indica? Tópico. A lesão tá ali aparecendo, o uso tópico é o primordial, que a gente vai pegar onde a carga viral do vírus está mais forte que ali na lesãozinha que está querendo sair ou que está aparecendo já. Então, tu pega e passa direto ali. 3, 4 vezes por dia. É 10 vezes melhor do que gastar dinheiro com aquela pomada de aciclovir que não serve para porcaria nenhuma. Não É, tem isso, nenhum paciente meu usa pomada de herpes. Nenhum, zero. Todos isso zero. é outra coisa importante de falar, né? É, quem tem vírus de herpes e o porquê tu acaba tendo lesão, geralmente, quando eu lembro quando eu fui para o México, aí fiquei lá 15 dias comendo mal, bebendo em resort, pegando sol, muito sol. Quando eu voltei com herpes, né? Porque, lógico, baixa a imunidade. Então, acho que é interessante falar o porquê acontece, quem tem o vírus, né? O porquê vai desenvolver e quando que a gente tem os pródromos, que a gente chama, que é quando tu começa a notar que vai sair. Porque a pomada, a medicação, o comprimido, quando tu tá com o pródromo, é o momento de tu usar, né? Então, se tu puder explicar um pouquinho, amiga. É, o herpes, se a gente for pensar, né, o herpes simples, que é o mais comum, que é o que dá a lesãozinha na boca, na região genital, tipo 1 ou 2, quase todo mundo tem ele no corpo. Se a gente fosse testar a população mundial, 75, 80% da população já vai ter tido contato com o vírus herpes, mas a maioria das pessoas não vai ter lesão nunca na vida. Porque o sistema imunológico consegue pegar, ver o sinal, o sistema de defesa aí entra, principalmente linfócitos macrófagos, vão lá, combate e deixam ele quietinho, latente no gânglio. E aí, tá, algumas pessoas nunca vão ter lesão na vida, outras vão ter uma lesão perdida esporádica, e algumas outras têm lesão toda semana, todo mês, a cada 20 dias, que esses são geralmente os pacientes que mais vêm para mim. Porque se é uma lesão esporádica, a pessoa não se incomoda muito. Mas quando ela começa a ficar uma coisa mais rotineira, a cada 15 dias, uma vez por mês, atrapalha bastante a qualidade de vida. Porque quem já teve herpes sabe como dói, incomoda. Ela começa realmente com os pródromos, que é aquele comichãozinho ali, né? Aquela sensação esquisita que vai aparecendo. E ali é a melhor hora de começar o antiviral, que seria. Se começou a sentir, começou a ficar aquele quente, aquela sensação, aquele formigamento, aquela questão estranha, tu já toma o antiviral, o comprimido antiviral, E que é a uma dose pomada mais não alta. ajudaria nesse momento. A pomada não ajuda, na verdade. A pomada não serve para nada. Tá. Serve para a pessoa gastar dinheiro. É. Basicamente isso.
Então, se tu começar a tomar ali, algumas pessoas quando tomam já nos pródromos, elas nem a lesão têm, porque o remédio, o que que ele faz, na verdade? Tu tomando ou não tomando, a tua lesão vai sumir. Porque o Tem vírus um ele tem um tempo, ciclo né? de Vai ter. vida dele, que ele conseguiu, aconteceu alguma coisa ali no teu sistema imunológico, que é tudo aquela defesa que estava tendo ali se soltou, e aí o vírus que estava ali quietinho, apertadinho, ele conseguiu se replicar. E aí ele taca a lesão. E aí quando ele começa a se replicar é quando tu sente os pródromos. Aí ele vem, não foi contido ali de volta, ele explodiu. Aí vem a lesão para fora. E aí, Ah, nesse tempo da lesão para fora, ele tem um ciclo de vida dele, do vírus, que dura de 5, 7, 14 dias no máximo, e ele morre. independente Então, de eu usar pomada ou não, ele vai estar ali e independente de depois vai tomar sair. remédio ou não, é isso que vai É, o acontecer, remédio. tá? E aí, por que que a gente toma o remédio? Porque a gente encurta o tempo de vida desse vírus. Até A porque lesão que era incomoda, né? Fica aquele dói, negócio ali incomoda, doendo, queima, é coçando. É. muito ruim. Então, o tempo de vida que era para ser em média 7 dias, acaba virando 2, 3 dias. A carga viral ali daquela lesão, ela diminui bastante, os sintomas diminuem bastante, e a gente encurta esse período. É para isso que serve o remédio. Tá bem. Então, e aí a pomadinha não serve para nada. Diz Então, que alivia um pouco, mas eu, assim, aos estudos que tem, as coisas que tem, o resultado dos pacientes é horrível. o Melhor melhor coisa, seria tomar a medicação quando inicia os pródromos e usar o óleo essencial para ajudar a secar a lesão, que fica muito úmida ali, né? Ajudar a secar. E daí, quando que tu indica o uso dos óleos essenciais? Quando a gente começa com o pródromo, que é só, sem lesão, né? Só tu sabe que vai sair ali, nesse momento já inicia. já, com certeza. Porque ali já está tendo reação inflamatória, né? Hum. Ali já é uma reação inflamatória, teu corpo dando sinal que tem alguma coisa errada acontecendo e o vírus querendo crescer. Aí tu já vai começar a usar ali, porque tudo que a gente põe na pele ou na mucosa penetra. E o que E que tu vai indica chegar até de. Qual é o blendzinho que tu indica para colocar? básico. Melaleuca, a gente tem bastante resposta antiviral em herpes com o melaleuca, então uso bastante melaleuca. O lavanda, justamente porque ele acalma e ajuda na cicatrização. Às vezes, se a pessoa é alguém que tem uma dor muito intensa, eu coloco copaíba, porque é um anti-inflamatório potente também, e tudo que está acontecendo ali é uma resposta inflamatória muito intensa. Se tu usar esses três já tá ótimo. Se tu quiser alguma coisa para ajudar a regenerar mais rápido ainda, tu pode botar um olíbano. Aí Uhum. tem um resultado muito bom. Ai, a minha herpes é difícil. Tu pode usar um orégano, só que aí o orégano tem que ter muito cuidado, porque região de mucosa É. tem que ser muito bem diluído. Então, a maioria das pessoas eu evito porque eu não sei como é que é a pele delas, mas dá para botar meia gota de orégano, uma gota de orégano e aplicar. Se tu conseguir começar nos pródromos, às vezes a lesão nem vem. E se a lesão vir e tu começar a usar 3, 4 vezes por dia esse blendzinho, a maioria dos pacientes em 24, 48 horas, né? 2 dias já não Já secou, tem mais a lesão. já tá seca. E muitos, às vezes, desistem até de tomar o remédio. Olha lá. E o remédio tem algum efeito colateral? Difícil. A Não? questão de tomar remédio demais é porque tu vai querer pegando resistência, né? Uhum. Tem o risco de tu pegar resistência. Aí esses pacientes que têm muitas crises, que às vezes vêm para mim já, que eles já não aguentam mais tomar remédio, porque o remédio já não está mais fazendo efeito. Lesão hepática não faz? Só se tu tomar exagerada por tempo longo, porque numa herpes simples isso nunca vai acontecer. Mas poder, se a pessoa for suscetível, pode acontecer, né? Mas Bom, é então. difícil, é difícil. Então, o que que a gente tem que fazer? Melhorar a imunidade para não ficar tendo essas crises, né? E utilizar os óleos essenciais ao invés de utilizar a pomada. Então, hoje aprendemos que a pomada não faz diferença nenhuma. É melhor usar um blendzinho que vai regenerar. O olíbano, eu acho ele maravilhoso para regeneração de célula. Então, tu vai fazer ali um blend, vai regenerar, tem um cheirinho bom também, tu vai ter a parte inalatória também presente, terapêutica, né? E 1000 vezes melhor. Mil E vezes. daí, para a imunidade, essas pessoas que têm, por exemplo,
a cada 2 vezes no mês, a cada mês, né? Como que tu faz a questão da imunidade? Tu usa os óleos essenciais para melhorar a imunidade também? Aí a gente faz uma avaliação inteira, né? Geralmente essa pessoa tem baixa vitamina C no corpo e baixa de Como tem, vitamina C né? no Como corpo tem gente com baixa vitamina C. é algo que os vírus gostam, porque a vitamina C é essencial para a produção dos linfócitos T, que é uma das coisas que mais combate vírus. Então, se a tua vitamina C estiver baixa, não ajuda. A gente avalia todo esse mecanismo, vitamina D baixa, vitamina B12, são todos fatores. E lembrando que a vitamina D não é o valor da referência que está no exame. Muitas pessoas acham, ah, a minha tá ótima, tá 30. Mas a gente não vai pelo valor de referência, né? A gente tem que. É o valor é um pouco acima, tem que estar ali por 60. É acima de 30. Bem mais acima que 30. Se a pessoa fizer isso, ela já percebe diferença na saúde. Aí a gente avalia todo um conjunto, né, para ver o que está acontecendo ali. E com óleos essenciais para a imunidade. Eu não gosto muito de falar de marca, mas o blend do Terra é um blend bom para isso, porque ele junta vários tipos de óleos essenciais numa concentração. Então, Qual tu é o pode. blend? O On Guard. Ah, é maravilhoso! Ele é muito Nossa, bom. muito bom. O cheirinho maravilhoso, muito bom. E ele faz um processo muito bom para a saúde. Mas se tu for pensar assim, o que que eu indico às vezes? Pensando em imunidade, o OnGuard é um que eu recomendo bastante, a pessoa pode usar inalatório mesmo, não precisa nem tomar, mas se quiser tomar por um período, não para sempre, ele é bom, mas inalatório. Eu indico bastante gengibre, tem uma ação antioxidante muito boa, então a pessoa ingerir uma gotinha de gengibre todo dia vai ajudar na imunidade. Copaíba, em alguns casos. Aí varia muito do que É é que o depende pedido, o que que né? baixa a imunidade, né? Então, E qual que é a crise? É uma crise mais respiratória? Eu gosto muito de eucalipto. A pessoa começa a ah, inalar sim. eucalipto, tipo agora no sul. Esfriou e no sul as pessoas vão começar a ter virose de repetição. Não adianta, gente. É comum demais. Gripe, resfriado, Covid, enfim. Aí tu focar em alguma coisa que tu pode usar diariamente, que seja focado em mais vias aéreas. Aí eu gosto muito do eucalipto, que tem a questão de melhorar vias aéreas e tem a questão antimicrobiana também, vírus, bactérias. Então a pessoa pode usar inalatório todos os dias, manhã, de tarde e à noite, em alguns casos também, mas 2 vezes por dia, todos os dias, ela faz a inalação do eucalipto. Então, ela já vai estar melhorando a imunidade dela com relação a isso. É uma pessoa que tem muita cândida de repetição, é uma pessoa que tem uma imunidade baixa com relação a fungos. Aí ela pode tomar cápsula de orégano ou inalar o orégano também, de forma mais pensando em prevenção. Eu acho que também a cápsula do orégano, ela ajuda em quem tem candidíase de repetição por conta do intestino, né? Que a gente conversou na última live. Geralmente, quem tem candidíase de repetição tem aumento fúngico intestinal. Então, se tu ingerir a cápsula de orégano, fazer um protocolo ali de 30 dias, um protocolo bacana, tu vai tratar teu intestino também, tua desbiose intestinal. Geralmente, essas questões de imunidade, geralmente não, toda vez está relacionada ao intestino. Por isso que a gente, quando iniciou a live, eu falei para vocês, né? Que eu fui pro México, fui naqueles all inclusive, meu Deus do céu, comi horrores, bebi horrores, lógico. Quando eu não tinha nem voltado pro Brasil, eu já estava com a herpes, porque deu uma desbiose intestinal, com certeza. E a questão do sol, o sol tem, a gente tem a vitamina D em função do sol, só que sol demais atrapalha a nossa imunidade também, né, Carol? Pegar muito sol, por exemplo, quando tu vai viajar, tu pega muito sol, também não é bom. E daí também tu fica mais suscetível a ter herpes. E aí, o que que a gente tem que fazer quando pega sol demais? Sol aumenta muito a oxidação do corpo, né? E as espécies reativas de oxigênio. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar os antioxidantes do nosso corpo. E aqui entra alguns óleos essenciais, os cítricos, limão. Limão tem uma ação antioxidante boa também. Então, a pessoa pode inalar ou ingerir o óleo de limão todos os dias, enquanto quer dar essa melhorada na imunidade. Gengibre também tem essa função. Cúrcuma. Nossa, cúrcuma é muito Cúrcuma bom.
é um dos melhores que tem também para melhorar a imunidade. Então, pode inalar todos os dias. É porque aí eu penso, mas são os aromas muito dos que eu não gosto, né? Mas tem gente que adora. Mas aí tu pode ingerir Pode ou tomar no inalar. shotzinho. É, pode tomar no shot. E shot matinal não é para ser gostoso. Quanto mais careta faz tomando shot, melhor é. Tem que ser assim, não é para ser gostoso, né? Ele é um tratamento. Só tem que ter a disciplina de tomar todos os dias, que para mim eu começo ali, eu faço um período, depois eu acabo esquecendo os shots, mas o shot matinal é muito bom. Começar o dia, imagina, tu começar o dia já dando pro teu corpo, em jejum, um óleo essencial, dando pro teu corpo ali um limão espremido, pode ser até limão espremido, né? Não precisa ser o óleo essencial, limão espremido com água, isso o corpo gosta. É bom. E muda, né? Uma coisa que às vezes as pessoas pensam é que, tipo, o óleo essencial e o limão têm a mesma característica. Não, muda os componentes químicos de muita coisa. A cúrcuma, açafrão em pó é diferente da cúrcuma, óleo essencial. E componentes químicos também são diferentes. Não, é muito mais concentrado, né? O óleo essencial. O açafrão em pó, se a gente vai colocar ali, se tu não pega um que seja mais puro, tu, apesar assim, que eu acho muito bacana usar na comida, né? Usar, que tu já vai também estar tendo um alimento mais anti-inflamatório, mas não faz o mesmo efeito, não tem tanta concentração quanto um óleo essencial. Então, o óleo essencial fica um pouco mais fácil de tu pingar as gotas ali e tomar, né? É, e aí a gente tem que atentar às vezes assim, porque a gente pega algumas coisas, mas que o componente químico do óleo essencial é um pouco diferente Da da, fruta, da do. fruta, da Né? raiz, da planta, que aí a gente fica nessa situação. A cúrcuma, curcumina é diferente do óleo essencial cúrcuma, porque ele tem a curcumina, não é tão presente no óleo essencial da cúrcuma, que a curcumina é muito bom para dor. O óleo essencial ele vai ajudar, mas ele não tem essa quantidade tão intensa. E aí entra o fator a curcumina em alguns pacientes que usam anticoagulante, aumenta risco, blá, 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 blá. O óleo essencial não tem uma quantidade muito grande de curcumina, então não vai aumentar o risco de uma maneira que precise se Uhum. preocupar, como a curcumina que tu manda manipular. Isso Sim. é uma coisa que às vezes a pessoa ela acha que é tudo igual, né? Ai, o limão. Não, o limão é diferente do limão espremido do limão óleo essencial, porque as concentrações são diferentes, e os componentes químicos às vezes são diferentes também. Mas isso a gente ensina no curso, né? Já entreguei muita coisa aqui hoje, É. né? Mas é bem interessante isso. E Ô, essas Carol, pequenas questões a gente tem que entender também. e a herpes zoster, vamos conversar sobre ela também um pouquinho. É, e tu explica um pouquinho do porquê dá, porque ela tem relação com a varicela, né? E, Isso. e também se tu pode, se dá para usar nas lesões, porque dói muito. Não sei se alguém aqui até comentem, se alguém já teve herpes zoster, é uma dor horrorosa, né? Muito forte. Às vezes tem que tomar algum opioide para aguentar a dor. E se quando que tu indica o uso dos óleos essenciais na herpes zoster também? Então, o herpes zoster, ele é a reativação do vírus da varicela zoster, né? Da catapora. O nome mais comum é catapora. E aí, quem teve catapora na infância já teve contato com o vírus. E mesmo quem não teve a catapora na infância, mas se vacinou, tem risco de reativar. E aí a dor, ele é absurda. Ela aparece em algum dermato e acontece a mesma coisa. Ela fica escondidinha no gânglio, deu alguma falha no sistema imunológico, e aí ela consegue reativar, acordar, começar a se replicar ali, e aí vem para forma em forma de lesão, que a E gente acompanha o nervo, né? acompanha muito a região do nervo, ele faz essa lesão no nervo. E aí a gente chama essa reativação, nome popular, cobreiro, porque fica às vezes uma lesão horrível, horrível e muito dolorida. Se a pessoa não começar a tratar um tratamento eficaz logo no início, ela tem risco de ficar com sequela de dor, com aquela dor crônica que fica ali incomodando durante muito tempo, alguns pacientes para sempre, outros por alguns meses. E também falha do sistema imunológico. E isso está cada vez mais comum. Antigamente a gente via herpes zoster em idosos
e que a senescência já deixa eles mais debilitados da imunidade, e via muito em pessoas imunossuprimidas, ou com HIV, ou né, em estágio AIDS, ou em Ou quem está até em por tratamento de medicação, né? câncer. Ou um É. tratamento de câncer com drogas imunossupressoras. E aí isso acontecia. Hoje não. Hoje eu vejo herpes zoster eu tenho pacientes com 14 anos com herpes zoster, sem nenhuma Nossa. imunodeficiência, 30 anos bem de saúde com herpes zoster, e aí a causa está muito ligada com o nível de estresse, o estilo de vida ruim, o intestino desbiótico e falta de sono, né? Porque mexe na imunidade. Então é um conjunto de coisa que está sendo bem comum isso acontecer. Ali tem uma pergunta legal. A partir de quantos anos a vacina da herpes zoster pode ser aplicada? Pela bula, a partir dos 50 anos, né? Mas os meus pacientes jovens que tiveram herpes zoster, alguns eu indico fazerem a vacina. Acho uma vacina boa. A questão é, a gente não tem estudo com uma população menos de 50 anos para saber a eficácia. Isso é Tá, uma e falha. acima de 50, a pessoa fez a vacina, a chance de ter herpes zoster não vai Diminui. ter. Diminui. De ter novamente e de ter diminui. Ó, R$ 500 na farmácia, baixou o preço, porque em média é R$ 800 a dose e são 2 doses. Eu acho que super vale a pena, porque é pela dor que é, né? E por ter a chance de ficar com uma sequela. A sequela, ela acompanha todo o nervo, como é uma lesão do nervo, né? Que sai na pele. Então, a sequela tende a acompanhar todo o nervo e tu ficar com uma dor. Geralmente dá muito nas costelas, mas tu pode ter no olho, tu pode ter onde tem nervo, né? E tu fica com aquela dor, não vai ter a lesão, mas tu vai ficar com uma dor chata todos os dias te lembrando. Eu, em função da cannabis medicinal, já peguei alguns pacientes pós, né? Alguns pacientes com a sequela, e é muito difícil de tratar, porque mesmo utilizando o canabidiol, é difícil porque fica uma dor muito Uhum. chata. Tratamento, daí vai ficar tomando opioide para sempre, nem o opioide resolve tanto, né? A pessoa ali tem, diminui um pouco, mas volta e é dor o dia inteiro, não é uma crise de dor. É, É é horrível, muito ruim. é horrível. É horrível. E, meu Deus, esqueci o que eu ia dizer. A vitamina B12 aí fazendo Eu, falta. ah, tá. E a minha tá baixa, tá 360 a minha. Já Ó, me é fizeram a injeção no B12. bumbum e tem que fazer outra essa semana. É, e a minha vitamina D também tava 32 para quem pega sol todo final de semana. A tua eu não entendo, porque Eu é também não entendo. Eu tenho alguma que. alteração genética, amiga. Uma alteração Alguma genética. coisa aí que eu não consigo fazer essa conversão. Porque eu vou pra praia sem protetor solar, fico meia hora no sol, pego o sol e a minha vitamina D não sobe de jeito nenhum, só injetando e tomando. Mas é que eu ia dizer que tá tendo muito casos de herpes zoster que não aparece a lesão. Tu tem a dor bem característica numa região de dermátomo, né, que faz uma área, mas a lesão ela não vem para fora. E sabe o que que é ruim nisso? Porque o diagnóstico é muito difícil de ser feito. Nossa, Porque não imagina. tem lesão e a pessoa tem uma dor. Aí toma anti-inflamatório, mas não vai para o antiviral. E aí o herpes zoster, o antiviral, é imprescindível, tem que tomar. E é Tem que bastante tomar, tempo tomando, tem que né? tomar 7 dias, não é muito não. Mas tem que tomar na dose certa, porque muitas vezes a pessoa também já chega para mim tomando uma subdose, uma dose mais baixa do que Não vai resolver. devia. E aí o risco é muito ruim. Então, sentiu aquela dor, e a dor é bem característica, uma dor em queimação, geralmente é numa faixa assim que fica do corpo, que dá umas pinicadas, que às vezes piora quando bate a água, quando bate o vento, e às vezes não aparece lesão nenhuma. Daí a pessoa até toma um anti-inflamatório, fica ali, mas se não tomar o antiviral, pode virar uma neurologia pós-herpética, mesmo sem nunca ter saído a lesão. E daí o óleo essencial nesses aí que não sai lesão, tu indica passar também? Indico, porque tudo que tá na pele vai chegar ali perto do local, né? A gente absorve Uhum. tudo. Então, tu pode usar o mesmo blend, aí eu faço geralmente o herpes zoster, um blend também assim, parecido. Coloco, às vezes, a cannabis junto, para ter uma reação local ali.
Se eu indico muito a cannabis e com óleo essencial, o resultado fica melhor ainda. Uma dose alta daí de copaíba para agir no sistema endocannabinoide, ajudar mais na dor. Melaleuca, aí às vezes eu coloco cravo, canela, algumas coisas. Canela, que é um que também. O cravo coloco muito porque ele ajuda na dor, né? Aí quem viu, não viu meus vídeos ali da série, olha, o cravo, ele tem uma questão anestésica dele também. Ele tem a parte antimicrobiana muito interessante, mas ele é anestésico também. Então, tu colocar junto o cravo para dor, ajuda a diminuir dor. Ainda mais dor de uma lesão que tem o vírus ali ativo, né? Porque enquanto tu tem as lesões saindo aguinha ali, elas estão transmitindo. Elas estão com uma carga Uhum. viral alta, né? Só para a transmissão quando elas viram crostas sequinhas. Aí então tu entra ali com um cravo, ele vai ajudar a matar o vírus e ele vai ter essa parte anestésica também. Então ajuda muito na dor. Aí dá para usar erva baleeira, tudo que for anti-inflamatório que combata a dor, que ajude a matar o vírus, tudo que a gente faz antes de ter o problema maior, porque o que acontece? O vírus ele chega no nervo e ele vai destruindo aquele nervo. Então, quanto mais tempo ele ficar ali enchendo o saco até ele morrer, ele pode lesionar esse nervo. O nervo regenera? Sim. Só que ele é bem difícil de regenerar. Então, se tu dá suporte inicial nele, a chance de ficar com a crise de dor é bem menor. E aí a gente entra com muita coisa que ajuda o nervo a regenerar. Vitamina B12, É, tiamina, são duas delas, né? Complexo B em geral. Vitamina C é para te estimular os linfócitos a trabalharem mais. E vitamina C também ajuda em colágeno. Colágeno está em quase tudo no nosso corpo, não é só na pele. Colágeno reveste mucosa, reveste tendão, articulações, tudo, né? E aí é bem interessante. Então, tu pode passar e pode inalar. E a inalação para dor, ela também funciona, né? Então, tu Uhum. pode usar tópico, e aí pode tomar copaíba, pode inalar copaíba e usar usa as três vias, indico as três vias com certeza. Passa tópico, inala gota e toma gotinha também, pronto. Aí tu tá agindo em vários mecanismos aí para controle de dor. Já Porque alivia, já alivia bastante também, né? demais, demais, demais. Porque a gente tem várias vias, assim como a imunidade não é uma via só, são várias. Controle de dor também, né? Sabe que eu prescrevo bastante canabidiol de uso tópico, e daí, que é importado, né? E daí, quando tu vai ver o rótulo, sempre tem óleo essencial junto. Tem ali os fitocannabinoides que tu quer, né? Mas sempre tem algum blendzinho de óleo essencial junto. Então, o óleo essencial, ele ajuda muito para que... Ih, trancou. Voltou. Pronto. O óleo essencial ajuda muito e está presente. Se tu vai, até pomadas que a gente compra na farmácia, né? Tem óleo essencial presente. E eu fico chocada que hoje ainda tem gente que não acredita que os óleos essenciais funcionem, não indica, não usa, porque funciona. Realmente tem muita medicação com óleo essencial, né? Muita pomada enfim, até o próprio canabidiol, que se a gente vai usar de uso tópico, ele tem sempre na formulação dele algum óleo essencial vai ter. Então, eu acho muito bacana. Hoje, quando eu falei contigo, vamos falar sobre o consultório, eu acho muito bacana a gente trazer isso aqui, porque é o nosso dia a dia, o teu dia a dia. Falamos de uma patologia só, mas a gente poderia ficar aqui Isso. horas falando sobre outras patologias do consultório que a gente utiliza, né? E eu acho isso muito bacana de botar no nosso dia a dia, né? A gente falou de herpes, mas se tu tem uma lesão, um machucado, tu pode utilizar que vai te resolver. Se tu tem uma espinha, tu pode utilizar que vai secar a espinha, né? Ao invés de usar outra medicação. Então, acho que é muito bacana essas conversas aqui. Demais, porque um óleo essencial, eu sempre digo assim, a pessoa não sei qual que eu quero. Tem a lavanda, tem a melaleuca e tem a peppermint. Pronto, hortelã-pimenta. Se tu tiver esses três óleos essenciais, tu já resolve muito problema de saúde. Já consegue se organizar para tratar muita coisa ali. Começando assim,
Que vai dar muito menos do que a pessoa ficar gastando um monte de remédio o tempo inteiro para cada coisa que surge. Para dor de estômago, vai lá e compra um omeprazol. Daí para acne, vai lá e compra outra coisa. Daí para dormir, vai lá e compra outra coisa. Daí para ansiedade, vai lá e compra outra coisa. Aí teve uma picada de inseto, vai lá e compra outra coisa. Aí queimou do sol, vai lá e compra outra coisa. Sendo que ela tem nos três ali tudo isso. né? Para ela resolver os problemas dela, né? Então, tu tem esses três basiquinhos, aprendendo a usar, tu vai conseguir se cuidar de muitas maneiras. E aí, trabalhando, né, no consultório, imunidade. O que que eu preciso para melhorar a imunidade? Dormir bem. Então, eu indico muitos óleos essenciais para a pessoa dormir bem. A pessoa tem que controlar o estresse. Então, É óleo mais essencial, difícil. Acho que nos dias de hoje o mais difícil é o controle de estresse, né? Porque a gente vive uma correria. Essa semana atendi uma paciente e eu atendo ela a cada 2 meses. Ela chegou e eu também, parecia que eu tinha atendido ela semana passada. Ela disse: Meu Deus, passou muito rápido esses 2 meses, né? Daí nós começamos a conversar sobre isso dela, que a vida hoje em dia é uma correria, porque parece que antigamente o tempo passava um pouco mais devagar. Hoje em dia a gente tem tanta coisa para fazer. E a gente tem que ter uma boa gestão do estresse para se organizar e fazer tudo isso. E geralmente a gente não tem essa boa gestão. E isso cabe até para nós, assim, que nem tipo, a gente fala aqui no Instagram sobre isso, mas. Meu Deus do céu, a vida é estressante. Tu tem que dar conta de ir na academia, bater meta alimentar, né, fazer um monte de coisa, trabalho, e acaba que é muito estressante. Tu ter uma boa gestão, principalmente de sono, quando tu tem essa correria, é o principal, né? Tu ter uma noite ali de 7 horas de sono e dormir sem ficar acordando também. Tem gente que acorda o tempo inteiro para ir no banheiro e acha que é normal, que volta, né, pra cama e consegue dormir. Não, quando a gente tá dormindo, não, o ideal não é tu ficar acordando para ir no banheiro. Tu tem que ter aquela noite de sono sem ser pausado, né? E então, para a questão de várias patologias, obesidade, ansiedade, né? Todas as patologias ali da saúde mental, questão de imunidade, tudo isso, noite de sono é importantíssima. é. E aí, o óleo essencial tá ali, né? Eu, semana passada, quem tá sentindo falta aí dos meus vídeos da série, porque eu tive uma semana de extremamente muito estresse semana passada. Que eu cheguei num ponto que, assim, Carol, para, porque senão daqui a pouco tu vai ter um negócio, vai ter um burnout, vai ter uma crise de ansiedade, vai ter um negócio que eu nunca senti antes na minha vida. Eu que controlo, que treino, que durmo bem, que isso e aquilo, mas vai acontecendo tanta coisa que eu não consegui parar para gravar um vídeo. Né? Mas é que é uma correria, é uma E aí eu correria. peguei meus óleos essenciais um dia, fiquei meia hora respirando fundo, meditando, falando, vamos acalmar isso, vamos acalmar, porque senão daqui a pouco vai me aparecer doença aqui, né? Além de o nível de estresse estar altíssimo, eu daqui a pouco vai começar a atrapalhar meu sono, vai me sair uma herpes, vai me sair sei lá o quê, e não dá, né? Então a gente tem que ter esse ponto. E aí meu suporte foi total, óleos essenciais. Eu tenho meu blendzinho da ansiedade, que eu ando para ele com para lá e para cá. Isso E a cada que, pouco, Carolina, ó, eu posso falar, porque eu conheço a Carol há anos, a gente fez faculdade na mesma faculdade. Carolina é a pessoa que não é ansiosa. A Carol, eu acho que de todas as pessoas que eu conheço, a Carol é a pessoa menos ansiosa que existe. Aí, ó, há uns 2 meses, ela me mandou mensagem me dizendo que ela estava super ansiosa porque estava acontecendo um fato. E eu falei, mas o que que tá acontecendo? Porque não é possível, tu não tem ansiedade. A Carol, assim, ó, todo mundo tem ansiedade. Claro que a ansiedade é normal a gente ter, não é uma patologia, né? Ela começa a ser quando foge do normal, do esperado. Mas a Carol só tem o anormal, ela não tem a ansiedade que a gente tem, assim. Eu sou uma pessoa super ansiosa, Carol não tem. Então, para Carol ter que usar um blend de ansiedade, olha, que tá complicado. não, eu tô direto com ele aqui, ó. Meu blendzinho de ansiedade, porque eu entendi meu corpo, né? A gente analisar o nosso corpo, perceber nosso corpo, ele é muito importante. E quando o meu paciente entra no consultório, eu tô analisando ele também. Porque o corpo fala, tem aqueles que ficam com o pé assim o tempo inteiro. Ou aqueles que estão com a mão assim o tempo inteiro. Ou aqueles que não te escutam, só falam, 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 falam. Tudo isso, Ansioso. eu já estou avaliando eles ali, naquele momento. E aí depois eu dou uma indicaçãozinha dessas. E a gente tem que aprender a olhar, a prestar atenção no corpo, né? Às vezes a pessoa, ela não percebe que ela está ansiosa, ela só vai indo até que chega num limite e se explode, estoura, acontece alguma coisa. E eu parei e falei, disse, não, tá tudo errado. Carol, você não é assim.
que tá acontecendo? Vamos acalmar. Aí peguei meu blendzinho de ansiedade. Geralmente é um blendzinho que eu monto. Eu montei um blendzinho com capim-limão. Capim-limão me Ah, é acalma muito pra bom. caramba, me lembra da minha infância. Lavanda, que eu sou apaixonada por lavanda, a gente tem inúmeros estudos para ansiedade. Tem cedro, cedro para mim aterrador, é um dos que eu mais gosto. Vetiver, para fazer um negócio bem mente no chão. E botei esses quatro. E aí tem, eu acho que umas duas gotinhas do Balance também. Uma O pouca coisa. vetiver eu gosto muito porque o que acontece? Quando a gente está ansioso, a gente não consegue prestar atenção. Muitas vezes, assim, no consultório eu vejo que as pessoas confundem o diagnóstico com TDAH com ansiedade. O ansioso, ele não vai conseguir prestar atenção. Ele vai ter sintomas de TDAH. E o vetiver, ele é muito legal para esses casos porque ele melhora, ele te centra a ponto de tu conseguir prestar atenção no que tu precisa, né? A melhorar a questão da atenção. Então eu gosto muito dele também, para esses ansiosos, principalmente esses que acabam tendo sintomatologia de TDAH, mas não é TDAH. A gente tem que lembrar, hoje em dia, o TDAH, até a gente podia fazer uma live sobre TDAH, né? Eu acho Vamos. que o TDAH hoje em dia virou um diagnóstico que muita gente tem, né? E quando tu vai ver, quando tu atende a pessoa, não é um TDAH. TDAH é uma doença do neurodesenvolvimento, é uma doença que vem desde de criança. Tu tem que ter tido algum sintoma quando tu era criança, né? Não é uma doença que vem nos dias de hoje. Nos dias de hoje, somos todos ansiosos, estressados, dormindo mal, e não tem como o nosso cérebro dar conta de ter atenção numa pessoa que tem, né? Não se exercita, come mal, é ansioso, estressado, tem que dar conta de um monte de coisa. Não vai ter como. Daí tu vai lá, vai usar um Venvance da vida e tu vai ficar mais ansioso ainda, mais estressado, não vai resolver. Apesar de a gente ter a falsa ideia de que a medicação funciona, porque sim, tu tem uma falsa ideia de que tu fica mais produtivo quando tu usa a medicação, mas se tu não tem TDAH, não vai te resolver nada. Então, eu acho que isso é bacana, o vetiver ajuda muito nessas ansiedades, que, né, parece um TDAH, mas ele melhora bastante a atenção. E esse teu blend tá maravilhoso, principalmente para usar de noite, porque o cedro eu acho ele maravilhoso de noite. Não, ele tá me botando nos eixos. Hoje eu já tô bem mais calma, tô uma pessoa bem mais centrada. Mas outra coisa que né, confunde o TDAH com a ansiedade também, que os dois pioram, é a neuroinflamação, né? Tá todo mundo inflamado. Nossa, todo mundo. Se o intestino está inflamado, o cérebro está inflamado. A neuroinflamação, ela piora muito a ansiedade, piora o sono, vira um ciclo, né? É pior a ansiedade, pior o sono, tu tem aquilo de tipo assim, esqueci o que eu vou falar. Que nem a Carol fez antes ali, que eu falei, vitamina B12, tu acaba esquecendo o que tu vai falar e dá tipo como se fosse uma névoa na cabeça, assim, a pessoa fica cansada, um monte de sintoma. E é muito comum. Geralmente, se tu tá com o corpo inflamado, tu tá com uma inflamação de baixo grau, tu vai estar com o cérebro inflamado. Lembrando que o nosso sangue passa por todo o corpo, né? Então, se o sangue tem citocina inflamatória, vai chegar no teu cérebro e tem que tratar. E para tratar, o principal, antes de querer tomar um monte de suplemento, é tu fazer o básico, comer bem, né? Comer comida de verdade, cortar produto processado da tua vida industrializado, é tu dormir bem, é tu fazer academia, exercício físico. Nosso cérebro gosta de exercício físico, é tu diminuir tempo de tela. Os celulares hoje em dia eu acho que prejudica muito pra gente, pra questão de atenção, questão de um monte de coisa, né? Até sono. E a gente diminuir tempo de tela é muito importante. Cognição, né? Não, e assim, ó, é difícil diminuir. Eu digo isso porque pra mim, já é pra mim que sei de tudo isso. É difícil quando eu tô ali Imagina no pra quem não Instagram. sabe, né? Quando eu tô ali no Instagram, essas coisas foram criadas para nos prender, foram criadas para acessar nosso cérebro. Teve todo um estudo cerebral para a gente ficar um monte de tempo no Facebook, no Instagram, né? Tem até um documentário no Netflix sobre isso. E daí, quando a gente tá ali, todas as notificações que a gente recebe, todos os likes, tudo isso foi feito para lá no nosso cérebro, no nosso circuito de recompensa gerar lá uma faísquinha, aumentar a dopamina e fazer com que a gente fique cada vez mais rolando feed. E assim a vida passa e a gente tá nessa coisa linda que é o celular.
né? E assim, alimentando o cérebro de formas que a gente deveria alimentar de outra maneira, porque é um nível de dopamina muito rápido e acaba que depois a gente não tem prazer lendo um livro, que é o que aumenta dopamina de uma maneira mais saudável, fazendo exercício físico, né? Porque o nosso cérebro ele fica acostumado, é que nem droga, ele fica acostumado ao aumento de dopamina muito rápido. E tudo isso prejudica a questão de atenção, né? Por isso que a gente vê hoje cada vez mais pessoas lendo livro. Ou lê assim, lê uma, duas páginas e fala que não consegue prestar atenção, que tem que ficar voltando à leitura. Mas é que teu cérebro está viciado Tá em outras tão coisas. agitado, é. É. Agora, tu começar a inalar todos os dias um olhinho essencial, tu já vai começar a sentir a diferença. Nossa, demais. É Demais. se botar no centro, assim, né? Começa de manhã com um cítrico para dar aquela alegria, aquele bem-estar, limão, laranja doce, bergamota. Ao longo do dia, dependendo mais como é que tu tá de sono, eu gosto muito dos hortelãs, né? Hortelã-pimenta, hortelã-verde, alguma coisinha assim que dá aquele ânimo, alecrim também, né? Dá uma disposição, um ânimo, um foco. Aí, se tiver ansioso, que nem agora tô ali cheio de trabalho e coisa para resolver, pego o meu blendzinho, inalo ele, já me relaxa na hora. À noite vai para esses mais aterradores, assim. Tu vai ver. Tu não precisa. Às vezes, na hora, tu já vai sentir uma diferença, mas se tu fizer isso durante 10, 15, 30 dias, é que realmente tu vai ver o resultado. Não, e dá muito resultado. E aí é 30 o problema dias. que a gente tem no consultório, né, Maria? As pessoas. Por que o remédio vende tanto? Porque ele faz, na maioria dos casos, um resultado muito rápido. Mais ou menos, na, tudo pode ser na tua área, porque na minha não, na minha Ah, demora mas umas tu 4 pega semanas, o 6. clonazepam de dormir, tu toma, Ah, não, não, isso entendeu? sim. E por isso que vicia, né? As medicações A que têm ações. dipirona, tu toma ali, meia horinha, 20 minutos, já não tem mais dor. As medicações que têm ação mais rápida, né, são as que mais viciam. Então a gente traz aí os opioides, a gente traz o tramal, Zolpidem, gente, a quantidade de zolpidem, são ações dores pelo rápidas. Zolpidem que eu tenho é um negócio absurdo. É, o Porque Rivotril, e depois para tirar é muito difícil. O Zolpidem, ele tem a questão também que tem pacientes que não se adaptam a ele, porque imagina, tu acaba tendo alucinação, tu toma e tu não vai dormir, e tu acaba fazendo coisas que tu não lembra. Tem pacientes que não se adaptam. Daí eu fico pensando, tu vai tomar, o Zolpidem é uma medicação que eu não prescrevo muito. Na verdade, eu quase nunca prescrevo. Tu vai tomar essa medicação e tu vai correr o risco de comprar coisa e não lembrar, de fazer, passar por alguma situação e ficar com vergonha. Então, pra quê, né? A gente tem outras maneiras de tratar a tua insônia. é, mas e o lavanda ele tem, né, alguns estudos até comparando, na verdade, o linalol com o diazepam. Então, a gente tem um respaldo científico de tu começar a fazer inalação diária do óleo essencial de lavanda à noite, ele vai te acalmar também. Só que às vezes a pessoa não entende isso, ela quer uma resposta rápida que nem algum remédio. Não, Só e que não não vai é, ter, é uma não é modulação que tu vai igual. fazendo ao longo dos dias, tipo o antibiótico. O antibiótico também, ele já tá agindo na primeira dose que tu toma, mas às vezes tu demora 48, 72 horas para te ver um resultado. Ansiolítico, antidepressivo, esses outros também é 20, 30 dias, né? É, Pra gente demora ter uma 4 semanas. resposta melhor mesmo. E o óleo essencial também tem que ser visto como isso. Tu vai fazer um processinho. Tu pode já ver um pequeno resultado ali no primeira, segunda noite, segundo dia. Mas o resultado mesmo é só quando tu vai trabalhando com o tempo. Aí, imunidade, né? As pessoas querem que resolva a imunidade rápido. Gente, imunidade é uma coisa que tu precisa de tempo para melhorar. Ah, vai melhorar uma vitamina, um nutriente, um equilíbrio do corpo, alguma coisa. Então, são dias para te reajustar tudo isso e a tua imunidade que estava ruim começar a crescer e ficar melhor. E aí tem que ter paciência, com os óleos essenciais é a mesma coisa, começa a usar todos os dias. Só que aí eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não têm essa paciência de usar todos os dias, ou esquecem, ou erram o horário, ou acham chato para pegar e fazer isso aqui, né? Não, mas eu acho sim, uma coisa que eu acho muito boa e bem fácil são esses difusores. Bota no quarto um difusorzinho, fica um cheiro gostoso, vira uma rotina legal. Coloca É, ali um olhinho essencial toda noite, porque daí tu não vai esquecer, já deixa ali no quarto, dá pra botar o tempo, né? Tem difusores que tu consegue, eu quero por 1 hora, 2 horas. Ah, vai tá, se tem mais gente que tá no quarto junto, vai tratar. todo É, mundo.
todo mundo, cachorro, pet, todo mundo que tiver por ali vai tratar, né? Eu acho que vale super a pena. Vira uma rotina legal, uma rotina de um cheiro bom para dormir, uma rotina terapêutica. Eu acho que é bacana. É. Alguém tem alguma dúvida? Que eu antes estavam escrevendo, eu não sei se quando deu a minha tilt ali, É, para mim agora trancou tudo não também. tá aparecendo Não, perguntas. É, eu tô achando que travou aqui, porque pra mim só tá aparecendo quem entra, mas não para mim, aparece mais. para mim trancou tudo. Mas eu acho que é Mas isso, né, Carol? é Acho que isso. Pessoal, quem não nos conhece, a gente tem um curso que está no ar de aromaterapia clínica na saúde mental. Então, lá a gente está trazendo tudo de aromaterapia, nossos protocolos, como é que a gente indica tratamentos, tudo auxiliares. Um curso de 3 meses, bem extenso, com todos os quadros de saúde mental. Está à disposição para quem quiser ir aprender pra caramba. A gente também tem um e-book, protocolos em aromaterapia clínica na saúde mental, prático, básico para te ler sobre diversos assuntos na e, área da saúde e é mental. o legal E aí tem os blendzinhos que a gente tem como faz, fazer como fazer os os blends. blends, quantas gotas tu vai colocar, quanto tempo usar, mudar. Então, esse e-book tá sensacional. Quem tiver interesse, o link nosso da bio tem à venda, é só entrar lá e comprar. E deixo o convite para o dia 16, semana que vem já. Semana que vem. Não, amiga, acho que Quinta-feira. não. Hoje é dia Quinta-feira que 6. vem. É? Não. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, a gente É, vai ter uma aula ao vivo que é aromaterapia médica. Aprenda com quem usa no consultório. Eu e a Maria vamos estar trazendo muito mais do que aquilo que a gente falou hoje, sobre como usar os óleos, como a gente, como médica, usa esses óleos essenciais no dia a dia, e indica para vocês terem mais esse conhecimento e essa segurança. Porque às vezes vem umas perguntas tão básicas assim pra gente, né, de como usar um óleo essencial, que se a pessoa aprender, ela vai se sentir muito mais segura e vai pegar toda essa maravilha que tem. Então, quem quiser participar da aula, escreve quero aqui na tela ou manda uma mensagem no meu direct ou no direct do Aromaterapia Medicina que a gente vai encaminhar o link. Porque essa vai ser uma aula fechada, então é só para quem tiver acesso ao nosso grupo e ao nosso link, senão não vai poder participar. E lá no grupo a gente vai também ter algumas lives só para o pessoal do grupo. Então, quem não tá no grupo, já manda mensagem pra gente colocar no grupo. Isso mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que vai aparecer, porque a Miriam falou live maravilhosa. Que bom. Essa foi de última hora, né? A gente tá ajustando as nossas rotinas, nossa vida para ter um cronograma mais organizadinho e bonitinho para todo mundo conseguir participar e aprender um pouquinho mais, porque a gente tem que difundir e fazer com mais pessoas utilizarem os óleos essenciais e cuidarem melhor da saúde de uma forma natural e que no fim acaba ficando até bem mais barato do que uma farmácia. Não é verdade? Ô, Miriam, nos manda mensagem, pode ser para aromaterapia, falar para mim, pode ser para aromaterapia ou para Carol, que daí a gente te coloca lá no grupo. Miriam. Então tá bom. Muito obrigada, pessoal. Estou voltando com a série dos óleos essenciais para intestino. A gente teve uma pausa aí porque eu não consegui gravar, não estive bem. E a nossa energia reflete em tudo, né? Então agora estou voltando. Se preparem que o óleo essencial de hoje, que eu vou estar gravando e postando, ele é maravilhoso para intestino, para ansiedade, para muito mais coisa. Vamos Então tá. colocar assim. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigadão, Tchau, tchau. tchau.